Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 4, verso 12. Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, no território de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou sobre os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Podemos ler esse final do verso 17 todos juntos? Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Verso 18 diz assim: andando às margens do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Imediatamente, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Jesus percorreu toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões o seguiam, procedentes da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, por podermos declarar, termos fôlego em nossos pulmões para declarar: bendito é o que vem em nome do Senhor. E, Pai, nesse momento que nós acabamos de ler a Tua palavra, pedimos que Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, a compreensão da Tua palavra. Pedimos a Deus que, por obra e graça de Cristo Jesus, nossos olhos sejam iluminados nessa noite. Que haja luz, Senhor. Que venha sobre nós a Tua luz. Brilha, Senhor. Brilha, Jesus. No meio das trevas, no meio da escuridão do pecado, desse mundo caído, brilha sobre nós aqui nesse lugar, brilha sobre nós a Tua luz, a verdade do Teu Evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O reino dos céus chegou. Essa é uma afirmação muito contundente, feita pelo próprio Jesus, e aqui narrada por Mateus. Antes eu quero explicar alguns detalhes, porque às vezes você está lendo a Bíblia em casa, algumas coisas eu sei que ficam confusas da gente entender quando a gente está tentando estudar sozinho. Então quero só fazer uma observação sobre esse texto para ajudar os irmãos na hora que você está lendo a Bíblia em casa. Porque quando você está lendo esse texto que marca então o início do ministério de Jesus, né, segundo o Evangelho de Mateus, é preciso ter em mente que os evangelhos não são uma espécie de biografia. Vou repetir isso aqui para você poder guardar essa informação importante a hora que você estiver lendo a Bíblia em casa. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, o registro dos evangelhos, não são uma espécie de biografia. É importante a gente ter isso em mente. Porque se fosse uma biografia, todos eles teriam uma sequência, uma certa sequência a seguir, desde ali talvez do nascimento, né, do início, e depois todo o desenvolvimento em ordem cronológica, ou seja, iriam narrar os fatos no tempo, na sequência do tempo em que eles aconteceram. Deu para entender isso? Amém ou não? Amém? Vou repetir essa afirmação. Se fosse uma biografia, todos eles seguiriam a narração dos fatos
no tempo em que eles aconteceram. Então, primeiro vamos contar como é que Jesus nasceu, depois vamos contar como é que ele cresceu, depois vamos contar, enfim, como é que ele iniciou o ministério, e aí seguiriam, tudo mais. Mas quando a gente está lendo a palavra, é importante que a gente entenda que os evangelhos não são uma espécie de biografia. Então, quando os autores bíblicos vão escrever, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles vão contar as histórias, eles não necessariamente vão seguir uma ordem cronológica. Uma ordem cronológica. E por que eu estou mencionando isso? Porque entre o verso 11, olha aí na sua Bíblia, diz que Jesus foi batizado, aí ele é tentado pelo diabo, o final da tentação é o verso 11 do capítulo 4, na sequência já pula para o verso 12, dizendo que Jesus soube que João havia sido preso. Vocês estão acompanhando comigo? Sim? E aí você está lendo, de repente, esse texto e pensa assim, bom, então João batizou Jesus, na sequência ele foi preso? Não. Entre o verso 11 e o verso 12, é provável, né, é muito provável, para dizer a verdade, é quase que certo, eu diria, que tenha acontecido uma janela. E essa janela de fatos, né, uma série de fatos que aconteceram, elas ficaram registradas no Evangelho de João, capítulo 1, do 19, é esse final aqui, desse batismo de Jesus, até João, capítulo 3, verso 36. Então, olha o espaço aí. João 1, 19 até João 3, 36. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Bom, a princípio eu quero te ajudar na hora da sua leitura bíblica em casa. A princípio, esse é o meu primeiro objetivo com essa introdução, um pouco mais longa. Mas o segundo, claro, que deixar claro para os irmãos que isso não prejudica a narração de Mateus. Ainda que do 11 ao 12 tem essa janela aí que foi contada por João, isso não prejudica, porque o Evangelho de Mateus, o autor, ele se propôs a narrar os fatos de modo a compor uma mensagem. Vou repetir isso aqui. Quando Mateus e os autores bíblicos, né, Marcos, Lucas e João, eles vão selecionar, dentre esse período da vida de Jesus, quais os fatos eles vão colocar no seu livro, eles pegam os fatos, eles contam as histórias, as narrativas, de acordo com aquelas que ajudam a compor a mensagem maior do livro. Deu para entender? Então, vou te dar um exemplo. Quando você está lendo João vai listar só 7 milagres de Jesus, que ele chama de sinais. João usa a palavra sinal. Mas Jesus fez mais do que 7 milagres, não é isso? Amém ou não? Mas por que João, na hora de compor o seu evangelho, escolheu os 7? Porque os 7, não vou explicar isso aqui, não é objetivo a gente falar de João, estou só dando um exemplo, os 7 ajudavam João a compor a mensagem maior do livro, que Jesus é Deus. Essa é a mensagem maior do livro de João. Jesus é Deus. Então ele vai escolher os fatos. Tanto é que quando chega no capítulo 13, do 13 ao 21, é só os últimos dias de Jesus. A maior parte ali é só os últimos dias de Jesus. Então, isso não prejudica o Evangelho de Mateus. Quando você está lendo, claro que João Batista não foi preso imediatamente após o batismo de Jesus. Existe uma janela, você já entendeu isso. O autor, quando está listando, começa pelo início do ministério porque ele tem um propósito. E é isso que a gente... Estou fazendo essa introdução toda para a gente poder ligar a nossa atenção para o propósito. Por que ele colocou essa história aqui? Por quê? Porque Mateus, dentre as outras histórias que ele podia escrever, escolheu essa, para abrir o início do ministério de Jesus. É isso que a gente vai tentar entender um pouco melhor hoje aqui. Bom, o texto, ele aparece numa estrutura até simples. Bom, veja só, o verso 12 até o verso 17 vai falar sobre Jesus vivendo na Galileia. A gente vai explicar depois. Então, do 12 ao 17, Jesus se muda e vai viver
na Galileia, né? Eu falo se muda porque ele morava antes em Nazaré com a sua família. Ele cresce em Nazaré. Ele nasce em Belém, cresce em Nazaré e inicia seu ministério na Galileia, né? Especificamente ali em Cafarnaum, é como se ele montasse uma base em Cafarnaum, e a partir de Cafarnaum, as cidades da Galileia, porque eram várias cidades na Galileia, naquela região, né? Depois do verso 18 até o verso 22, tem um intervalo aí que parece meio desconexo, assim, meio fora do contexto. Do nada, ele vai falar do chamado dos primeiros discípulos. E ele vai contar para nós, de uma maneira muito resumida mesmo, como acontece o chamado dos primeiros discípulos. Isso vai do 18 até ali o 22, a gente vai entender qual é a conexão desse texto aqui também. E depois, no 23, ele volta a falar de Jesus na Galileia. Olha só que interessante. Ele volta a falar de Jesus na Galileia, e aí agora ele já fala sobre o início desse ministério, quando Jesus começa a ensinar, pregar e curar. Então, basicamente, né, quase que não sai, basicamente esse tripé aí que sustenta o ministério de Jesus: pregar, ensinar e curar, manifestar os sinais do reino de Deus. Então, Jesus em Cafarnaum, o chamado dos discípulos e o início desse ministério. Como essas coisas estão ligadas? A gente vai indo por partes agora. Primeiro, vamos pensar juntos aqui, refletir juntos sobre o que diz esses primeiros versos. Verso 12, a gente já falou, Jesus então se retira depois que ele sabe que João é preso, agora inicia o ministério. Isso é importante porque Jesus disse que João era aquele que vinha antes dele para preparar o caminho. A notícia da prisão de João é como se essa notícia da prisão de João tenha, à luz da narração de Mateus, acendido um sinal verde. Sinal verde. Agora a coisa começou a ficar séria mesmo, né? Sério. Porque Jesus vai começar agora a manifestar isso publicamente. Porque, se você for ver João, o início é bem discreto. Os milagres são em sigilo, mas agora eles são públicos. A partir de agora eles são públicos. Verso 13, deixando Nazaré, ele vai viver em Cafarnaum, já falei disso aqui, uma cidade, e aí essa cidade fica nos territórios de Zebulon e Naftali, 2 tribos de Israel. Porém, tem um detalhe aqui, essa região é composta de muitas cidades, e Jesus vai usar Cafarnaum como base do seu ministério, mas ele vai viajar, vai ser um ministério itinerante, né? Ele vai viajar, ele vai percorrer diversas cidades, pregando, ensinando e curando. E aí o autor, no verso 14, vai dizer que isso acontece para que se cumprisse o que foi falado pelo profeta Isaías. E aí ele coloca o texto, ele diz assim: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Essa passagem está em Isaías capítulo 9, versos 1 e 2. 2 coisas aqui são muito importantes que a gente perceba. A primeira, por que Mateus está dizendo que isso aconteceu para que se cumprisse? Mateus usa muito essa expressão. E isso aconteceu para que se cumprisse. Isso aconteceu para que se cumprisse. Por que ele repete isso ao longo do Evangelho? Ele quer mostrar para mim e para você que cada passo da vida e da obra de Jesus está sendo guiado pelo próprio Deus. Jesus não faz as coisas de maneira aleatória. Jesus não joga dados. Tudo que Jesus faz é guiado, é orientado pelo próprio Deus. Então ele está cumprindo. Em cada etapa do caminho, ele está cumprindo a vontade de Deus. E agora, mais uma vez, ele vai cumprir, indo para a Galileia. E você fala assim, irmão, mas por que fazer tanta questão de dizer que ir para a Galileia é cumprir a vontade de Deus, pastor? A gente não entende muito isso por causa da nossa distância, né? E nesse caso, especificamente geográfica. A Galileia, e cultural também, porque a Galileia, para os judeus, essa terra de Zebulon e Naftali, foi as terras que mais ficaram prejudicadas no primeiro cativeiro. Tiveram um grande número de homens mortos e de crianças, jovens, que foram
raptados. E durante muito tempo, pelo reinado de Tiro, essa terra foi, então, se juntando a outros povos daquela região, povos gentios. Então, essa região da Galileia toda, e são muitas as cidades naquela região, são tidos pelos judeus como um povo misturado, um povo indigno, porque foi misturado. A gente precisa lembrar que nesse período histórico, os judeus têm um senso de nacionalismo exagerado. Exagerado. Por quê? Há uma preocupação de que eles não sejam misturados. Mas essas regiões, essas tribos de Zebulon e Naftali, elas eram como que uma barreira para os inimigos do norte. Então, quando Israel é tomado nos cativeiros, é claro que eles vão ser prejudicados, porque eles estão bem na divisa. E com o passar dos muitos anos, esse povo foi casando com homens e as mulheres com homens e os homens com mulheres gentias. Então, foi misturando. Então, para os judeus, eles não merecem. Basicamente é isso. Eles não mereceriam algo de Deus, eles não mereceriam que Deus cuidasse deles. Eles são um povo misturado. Né? O povo santo, escolhido do Senhor, é o povo onde não há mistura, onde os judeus só casaram com os judeus durante toda a sua história. Agora ele está dizendo assim, não, aquele povo, Jesus foi para lá, eles viram uma luz. Ou seja, Jesus rompeu as barreiras culturais para ir até um povo que até então estava como abandonado, em trevas, esquecido. Não só literalmente, mas espiritualmente. Mas aqui eu quero ressaltar essa ideia de que eles também estavam como um povo abandonado, esquecido. E Jesus vai até esse povo distante. E lá o autor vai dizer que se cumpre o que o profeta Isaías disse. A luz raiou sobre aqueles que viviam na sombra da morte. A luz raiou, brilhou a luz. A luz aqui é muito clara. Primeiro, a luz é a pessoa de Jesus. João deixou isso claro no seu capítulo 1. Ele é a luz dos homens. Ele é a luz. Então, ao testemunhar a pessoa e a obra de Jesus, eles viram a luz. Mas também o autor está fazendo ênfase à pregação de Jesus. A pregação, olha o que diz o 17. Fala assim, daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Esse é um resumo da pregação de Jesus. Arrependam-se. Arrependei-vos. Vocês precisam mudar a maneira de vocês pensar. Veja que a mensagem é a mesma que João começou anunciando. Arrependimento, confissão, abandono de pecados. Só que aqui ele coloca o reino de Deus chegou. O reino de Deus não, já estou atrapalhando o sermão. É o reino do céu. Por que o reino do céu? É porque eu quero também explicar isso. O reino do céu, a gente precisa pensar em duas coisas aqui. A primeira é nessa palavra reino. O que ela significa? O autor está usando reino para representar domínio, governo. Então, o governo. Governo de quem? Ele usa a expressão do céu. E Mateus vai usar muito essa expressão. Muitas vezes, dezenas de vezes. Mateus vai usar a expressão do céu. Agora, quando você está lendo Marcos e Lucas em casa, eles usam a expressão reino de Deus. É diferente, pastor? Não, não é diferente. Lembre-se, Mateus é um judeu escrevendo para os judeus. Ele não quer correr o risco de usar o nome de Deus em vão. Então, para substituir a palavra Deus, ele usa a expressão do céu. Reino do céu. Mas a ideia é a mesma. Qual é a ideia? O governo de Deus. O governo de Deus chegou. Os homens devem confessar seus pecados, se arrepender, ou seja, abandonar seus pecados, porque o reino de Deus chegou. O governo de Deus chegou até eles. E isso é o que Mateus está tentando dizer para nós, que é como se alguém chegasse aqui tivesse tudo escuro, e de repente alguém vai lá no interruptor e acende uma luz. Acendeu a luz. Como acendeu a luz? Pela pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus fez com que a luz brilhasse para aquele povo que jazia em trevas, que vivia nas trevas, andava nas trevas.
Porque, lembre-se, as trevas aqui representam não só o fato dessa região ser uma região desprezada, as trevas aqui é em relação ao pecado. O pecado, porque a Bíblia vai nos ensinar que todo aquele que vive no pecado vive em trevas. Todo aquele que vive no pecado tem os seus olhos em trevas, de maneira que não consegue enxergar a luz do Evangelho de Cristo, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. A Bíblia também vai dizer em Colossenses capítulo 1 que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja, nós entendemos que as trevas na Bíblia é para aquele que vive no pecado. E como pessoas são retiradas do reino das trevas e são transportadas para o reino da luz? Através de duas coisas, da pessoa e obra de Jesus e da sua mensagem. É a palavra de Deus que leva os pecadores das trevas para a luz. Então, quando Jesus começou a andar por aquelas cidades pregando a palavra de Deus, acendeu uma luz sobre eles. Eles viram o raio do sol. Viram o raio do sol. Depois o autor continua falando para nós sobre o chamado desses primeiros discípulos. Andando às margens da Galileia, Jesus então começa a escolher trabalhadores para o seu trabalho, para a sua obra. Primeiro Simão Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. E imediatamente eles deixaram as redes. Depois, passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou também. Imediatamente deixaram o barco e seu pai e seguiram. Nessa sessão, ele começa a dizer para nós como acontece o chamado dos primeiros discípulos. E aqui algumas observações são muito interessantes. A primeira é o fato de Jesus ter escolhido dos seus 12 discípulos, 4 pelo menos, talvez 7, mas com toda certeza 4 deles eram pescadores. Por que Jesus chamou pescadores? A gente começa a pensar nisso, né? Por que Jesus fez questão de chamar pescadores? Eu tenho algumas coisas para falar sobre isso, mas eu vou deixar algumas delas para o final. Por que Jesus chama pescadores? Mas o ponto é, ele aqui chama esses pescadores também, né? Mas pescadores, e ele vai usar uma expressão muito interessante, ele vai dizer assim: eu vos farei pescadores de homens. Olha que legal. Jesus chega para os pescadores, fala assim: a partir de agora, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Essa expressão não é uma expressão nova, não é uma novidade. Os filósofos naquela época, os filósofos gregos e romanos, já usavam a ideia, né, dessa convocação como pescadores de homens, a ideia de chamar uma pessoa a que ela se tornasse seu aluno, para então convencer outros homens do seu ensino. Deu para entender isso? Ou não? Mais ou menos? Vou repetir. Imagina que os filósofos gregos já usavam essa expressão, convencendo os jovens, né, a serem seus alunos, para aprenderem o seu ensino e depois ensinarem a outros. O que vai acontecer com eles também. Eles vão aprender de Jesus, o seu ensino, e depois eles vão ensinar esse ensino a outros. Então isso vai acontecer. Jesus usou uma expressão que não é uma novidade, mas o ponto é a maneira como Jesus se conecta a eles, usando uma expressão, fazendo questão de usar uma expressão que faz todo sentido para aqueles homens que viviam no mar, que viviam ali em busca dos peixes. A partir de agora vocês vão pescar, mas não peixes. Vocês vão pescar homens. E imediatamente aqueles homens então deixam os seus trabalhos e vão seguir Jesus. Ao que tudo indica, embora Mateus tenha colocado esse relato aqui, essa não é a primeira vez que Jesus os chama. Quando a gente vai ler João, fica mais claro que Jesus já havia chamado, mas eles tinham voltado para o trabalho. Mateus não fala sobre isso, mas faz questão de dizer, ele chamou pescadores e chamou para o trabalho. E aí o ponto que a gente precisa perguntar é, por quê?
Por que ele conta isso dessa forma? Mas eu vou deixar para explicar isso só no final. Vamos para a próxima sessão. No 23 até o 25, ele então narra, é um pequeno trecho ali de 3 versículos, mas ele faz como que um resumo desse ministério desenvolvido na Galileia. Ele vai dizer: Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças. O templo só havia um, o que estava em Jerusalém, mas sinagogas estavam espalhadas por todas as cidades. Jesus se aproveita disso e, percorrendo essas sinagogas, exerce um ministério baseado aqui, vamos dizer assim, sustentado em um tripé. Pregação do evangelho, ou seja, o anúncio como um arauto da boa notícia do reino, ensinando o ensino e a cura de doenças e enfermidades, ou seja, a manifestação de sinais. Então, 3 coisas marcam o ministério de Jesus: o ensino, a pregação sobre o reino de Deus e os sinais que são vistos. Pessoas são curadas, e aí ele vai falar um pouco sobre essas curas. Ele vai falar assim: assim a sua fama se espalhou por toda a região da Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou. Veja, pessoas que sofriam de doenças, e aqui a ideia é doenças físicas, tormentos, né? Fazendo referência talvez às doenças psicológicas, né? Endemoniados, pessoas possessas por espíritos malignos, os que tinham ataques, em outros textos isso vai aparecer, provavelmente pessoas que sofriam de epilepsia ou alguma doença similar. E independente de qual era a doença, qual era o tipo da doença, se era física, se era mental, se era uma possessão demoníaca, Jesus os curou. Isso é o mais importante para a gente perceber. Independente da doença, do problema que as pessoas vinham trazer para Jesus, ele curou. Ele curou. E grandes multidões o seguiam, procedentes da Galileia, de Decápolis, que era um conjunto ali de 10 cidades. Então, quando fala Decápolis, não é só uma cidade, mas uma região composta por 10 outras cidades, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. E assim ele, então, termina esse momento. Depois ele vai iniciar falando sobre a mensagem do rei. Bom, o que o autor está mostrando para nós com isso? O que o autor está dizendo para nós a respeito desse texto? Qual é a grande ideia aqui? Eu resumo a grande ideia desse texto da seguinte maneira: o reino de Deus chegou e ele se manifestou na pessoa e na obra de Jesus. Para mim, essa é a grande ideia desse texto, é o que o autor está tentando mostrar para nós. O reino de Deus chegou. Como nós podemos ver esse reino? Ele se manifesta na pessoa e na obra de Jesus. Agora, isso é muito importante, embora pareça simples para nós, né? Isso é muito importante, porque, lembre-se, o povo judeu esperava um Messias que viria para um governo humano. O povo judeu esperava um Messias, um escolhido, um rei, que viesse para libertá-los do jugo de Roma, naquele período. Mas o autor está mostrando para nós, através da ligação, da composição dessas histórias, que o governo de Deus exercido na terra, não é um reino humano, mas é um reino espiritual. E ele já chegou. Ele não está para chegar, ele já chegou. Nós já podemos ver os seus sinais. Ele ainda não se manifestou de maneira plena, e isso vai acontecer, nós cremos, né? Quando na segunda vinda de Jesus, então o reino de Deus vai se manifestar de forma plena, mas nós já podemos ver os seus sinais. Por quê, pastor? Porque aqueles que haviam em trevas agora foram transportados para o seu reino de luz. Porque homens simples são chamados ao trabalho real. Porque doentes, enfermos, endemoniados são curados por ele. Então, por isso, ao olharmos para Jesus, para a pessoa, para a obra de Jesus, nós já podemos ver a manifestação do reino de Deus. Já chegou. Essa é a mensagem do Evangelho. O reino de Deus chegou. Arrependei-vos,
porque o reino do céu chegou. É isso que ele falou para nós lá no verso 17. E é o verso mais importante para a gente entender esse texto. O reino de Deus chegou. Esse reino não é humano, ele é espiritual, ele é o governo de Deus, ele não é na sua plenitude ainda, mas nós já vemos os seus sinais. Nós já vemos os seus sinais. O que o autor quer de nós? O que o autor espera que eu e você demos como resposta a esse texto? Que nós, então, ao compreender essa verdade da palavra, que o reino de Deus é uma realidade, ele não vai chegar, ele já é real, e isso serve para nós também, igreja do século 21, porque o reino de Deus chegou, nós já podemos ver os seus sinais, em que um homem pecador vem ao arrependimento e à salvação em Cristo, em que pessoas comuns, simples, venham ao trabalho real, ganhem sabedoria, capacitação vinda do alto para exercer o trabalho no seu reino. E nós somos um povo que acredita em cura, sim ou não? Acreditamos em libertação dos espíritos malignos, sim ou não? Acreditamos que esse reino se manifesta por meio de sinais e prodígios que a mente humana não consegue compreender, mas nós testemunhamos isso na igreja, sim ou não? Então nós somos esse povo que crê nisso, que o reino de Deus chegou, ele é uma realidade. Bom, se nós entendemos, o que se espera de mim e de você? Que eu e você, então, nos submetamos a esse rei. Devemos nos submeter ao rei do reino, em arrependimento e confissão e fé. É isso que o autor espera do seu ouvinte original. Ao escrever para o povo judeu e declarar para esse povo que o reino de Deus chegou, o governo de Deus é uma realidade no meio deles, e esse reino se manifesta pela pessoa de Jesus, ele agora, o autor, Mateus, espera que as primeiras pessoas que receberam essa carta, esse livro, possam então fazer o quê? Vamos nos submeter ao rei. Vamos nos curvar ao seu governo, ao seu domínio. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos ir até ele em confissão e fé. É isso que o texto espera de mim e de você. Se você entende que o reino de Deus é uma realidade na pessoa de Jesus, eu e você devemos nos submeter ao rei desse reino. É isso que ele quer. Eu quero terminar apresentando aos irmãos algumas aplicações, algumas lições práticas que eu tiro a partir desse texto. Eu listei só 3. Mas eu queria muito que você prestasse atenção, porque eu acredito muito que essas lições são importantes para nós. Cada uma delas. A primeira delas é que o reino de Deus chegou, esse reino se manifesta em que pecadores que jaziam em trevas são levados para a luz. Foi isso que a gente falou aqui. Então, Jesus é aquele que traz luz aos que estão nas trevas do pecado, desse mundo caído. Nós precisamos ter isso em mente. Só Jesus pode trazer luz ao pecador nesse mundo caído. Por que as pessoas, pastor, lá fora fazem o que elas fazem? Porque elas praticam todo tipo de maldade. Porque o coração do homem é tão corrompido pelo pecado, diz a palavra de Deus, porque esses homens são escravos do pecado e por isso eles vivem em trevas. Mas então, pastor, como é possível convencê-los? Como é possível então trazer esse homem? Bom, para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. E é através de Jesus. Por isso nós devemos orar pelos perdidos, pedindo que a luz do Espírito Santo venha sobre eles para que eles possam enxergar a verdade do Evangelho. Porque 2 Coríntios 4, verso 4, vai dizer que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver a luz do Evangelho. Você já reparou que uma coisa que eu sempre peço aqui, quando a gente vai começar a pregação, é que o Espírito Santo possa nos dar a iluminação para o entendimento da palavra? Você já reparou isso? Eu não repito essas palavras por causa de ser uma reza. Eu repito essas palavras constantemente porque acredito nisso firmemente. Primeira carta, a única, né? A carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. O apóstolo Paulo ora pela igreja de Éfeso pedindo que eles fossem iluminados para o conhecimento do Evangelho de Cristo.
É o que o próprio apóstolo pediu pela igreja. Porque é isso que precisa acontecer em nós. A salvação não é um produto da força humana. Ela é uma ação do Espírito Santo sobre a vida do pecador que traz sobre ele luz. Então ele é cego nos seus pecados, e ele é cego porque o príncipe deste século cegou o seu entendimento para que ele não possa compreender o evangelho de Cristo. Vou repetir, isso está lá em 2 Coríntios 4, verso 4, se você quiser marcar depois. Mas o evangelho de João diz que Cristo é a luz que ilumina o pecador. Isso está no capítulo 1, verso 9 de João. Para que então o pecador possa compreender a verdade do evangelho e seja pelo evangelho salvo. Deus em Cristo nos tirou desse domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E ele faz isso como? Iluminando o nosso entendimento para a compreensão do evangelho. É por isso que eu e você devemos não só orar pelas pessoas, mas devemos orar por nós mesmos, para que o Espírito Santo constantemente atue sobre nós, eliminando as barreiras do pecado, para que a gente possa compreender as verdades contidas na palavra de Deus. Precisamos pedir isso a Deus. Coloca aí na sua lista de oração. Coloca isso aí. Porque às vezes a gente pede sobre tanta coisa e esquece de perder coisas que são fundamentais, coisas extremamente importantes. Porque se esse Espírito não atuar em nós para iluminação e compreensão do Evangelho, nós estamos perdidos. Não há escapatória para nós. A segunda aplicação que vejo nesse texto é sobre o chamado. Por isso que eu deixei essa parte para o final. O reino de Deus se manifesta em que pessoas simples do povo são chamados ao trabalho real. Isso é algo muito bacana da gente perceber nessa palavra. Pessoas simples. Jesus chamou pessoas simples, pescadores. Primeira observação, Jesus não chamou gente ociosa e desocupada. Ele chamou trabalhadores. Diz o texto que eles estavam lá trabalhando. Pessoal limpando as redes, outros consertando, trabalhando, se preparando para a pesca. Jesus não chamou gente ociosa, Jesus chamou gente trabalhadora. Porque o trabalho na propagação do evangelho não é, entre aspas, coisa de desocupado. Tem gente que acha que trabalhar pela propagação do evangelho é coisa de desocupado. Não é, não é. O trabalho no evangelho é coisa de quem já estava trabalhando. Então Jesus vai lá e chama essa pessoa e dá a ela o privilégio de trabalhar no seu reino. Então, precisamos compreender que esse evangelho que nos chama ao serviço de Cristo não é um peso ou uma atividade para aquele que está desocupado, mas um privilégio que Jesus confiou aos discípulos. Você aí está trabalhando, aí fica relutante de pregar o evangelho, de assumir um cargo, uma função na igreja, porque afinal de contas você já trabalha muito. Compreenda, é justamente você que Jesus quer chamar. O evangelho não é coisa de desocupado, é gente de coisa trabalhadora. E quem trabalha sabe disso, né? Quem trabalha pelo evangelho sabe disso. É sempre um grupo carregando o piano, né? Mas louvado seja Deus que a gente sempre tem a força para carregar esse piano. Amém? A segunda observação ainda sobre o trabalho desses homens é que Jesus não chamou pessoas intelectuais. Jesus podia ter ido buscar nas faculdades de Jerusalém gente formada, gente douta, gente capacitada intelectualmente, mas não, ele chamou gente simples do povo, gente simples, para mostrar que a pregação do evangelho não é um privilégio apenas de quem estudou. Vou repetir, a pregação do evangelho não é privilégio apenas de quem estudou, porque a própria palavra de Deus diz em Salmo 19, verso 7, que a lei do Senhor é perfeita e ela dá sabedoria ao simples. A palavra ali no hebraico para simples é a palavra que poderia melhor ser traduzida para simplório, ou seja, aquele que não teve oportunidade de estudar. Aí a própria palavra está dizendo, bom, fique tranquilo, porque a palavra de Deus é perfeita e ela vai dar sabedoria, mesmo que você não tenha tido oportunidade de estudar.
eu sinto o Senhor me chamar para a obra do ministério, mas eu não estudei tanto. Isso não significa que é impedimento. Também não estou dizendo que você não deve estudar, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que isso não é empecilho, isso não é um privilégio. O serviço cristão na igreja não é um privilégio de quem estudou. Não é. A prova disso é que Jesus chamou homens que não tinham tanto estudo. Outro fator é que Jesus também não chamou pessoas ricas. Não chamou a alta classe social. Para mostrar que o evangelho não é coisa de pessoas da elite. Tem gente que pensa isso, né? Evangelho é coisa para gente que tem posse, que tem dinheiro, que é abastada. Então, se você é pobre, tem poucos recursos, né, você não pode servir no reino de Deus. Isso não é verdade. Jesus não chamou pessoas da elite de Jerusalém, talvez oriundos ali dos saduceus, né, que eram famílias abastadas, não chamou. Chamou trabalhadores comuns, gente comum, que estava ali na luta, no trabalho diário para o seu sustento, para mostrar que o evangelho é para todos, independente da classe social. Pastor, você está dizendo com isso que então os ricos, as pessoas abastadas, não têm parte no reino de Deus? Não estou dizendo isso, de jeito nenhum. Só estou dizendo que o fato de não ter nascido numa classe social, numa família rica, não é critério para que você possa ser útil no reino de Deus. Isso não quer dizer nada. A origem do homem, nesse caso, não significa absolutamente nada. Nada. Certo? Então a gente precisa tirar esses paradigmas da nossa mente de achar que o evangelho, primeiro, é coisa para desocupado, então deixa para a hora que eu me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou dedicar mais tempo no reino de Deus. Eu escutei isso uma vez de um pastor que trabalhava fora e no ministério. E aí ele se aposentou e continuou sem trabalhar no ministério como deveria. Então, uma coisa não tem nenhuma relação com a outra, né? O que vale aqui é o quanto nós realmente estamos comprometidos em fazer a obra de Jesus. Não é coisa para quem estudou, então, de maneira que mesmo que você não tenha tido a oportunidade de estudar, você pode obter conhecimento, se esforçar, aprender e pregar a palavra de Deus. E também não é coisa para quem tem recurso. Às vezes você não tem recurso nenhum, mas ainda assim, né, a igreja é esse lugar onde a gente pode se ajudar e se apoiar para que você possa crescer, comprar bons livros, continuar estudando e avançar no conhecimento da palavra de Deus para que você se torne uma ferramenta útil no reino de Deus. Útil no reino. Então não é porque você nunca estudou que vai continuar sem estudar. Não, você nunca estudou, mas agora você, então, se compromete a estudar e isso torna você também útil. E por fim, irmãos, o reino de Deus se manifesta através de seus sinais. Jesus recebeu a todos com bondade. Preste atenção nisso. Jesus recebeu a todos com bondade. E os curou. Não havia caso em que fosse difícil demais para Jesus, diz o final do texto. E com isso em mente, nós não devemos ter receio de ir a Cristo em oração e apresentar a Ele as nossas necessidades. Pois o nosso Salvador jamais faria pouco caso das nossas dores. Vou repetir isso aqui. O nosso Salvador jamais faria pouco caso das nossas dores. Por isso devemos lembrar que o coração de nosso Senhor é um coração repleto de compaixão. E Ele é cheio de poder e grande poder para realizar milagres muito além da nossa imaginação. O que eu quero dizer com isso em outras palavras? Eu quero dizer que você não deve ter receio de ir até Deus em oração para dizer a Ele o que você precisa. É isso que eu estou tentando falar. Você não deve ter receio de ir a Deus e colocar para Ele o que está no seu coração, o que você está necessitando, tendo confiança de que o coração do nosso Salvador é um coração repleto de compaixão e de que Ele tem poder para operar, seja o milagre que for. Por isso que o autor listou para nós lá a cura, pessoas atormentadas, pessoas possessas por espíritos malignos, paralíticos. Por que o autor fez essa listinha para nós? De todo tipo de coisa ruim, vamos dizer assim. Todo tipo de coisa ruim ele juntou, colocou lá e disse assim, mas ele curou a todos. Por quê? Ele está dizendo, não há o que seja difícil demais para Jesus.
Não tem o que seja difícil demais. O que você acha que é difícil demais para Jesus? Só pense aí por um instante. O que você tem receio de falar para Jesus porque você acha que é difícil demais? A salvação de algum parente seu que está vivendo no pecado? Acabei de te dizer que ele é a luz que pode brilhar sobre ele. Ah, pastor, uma doença que o médico falou que, olha, não tem jeito. Bom, eu não sei se Deus irá curar, mas eu sei que o nosso Deus tem poder para curar. Ele tem poder para curar. O que você tem receio? Pense aí por um instante. O que você tem receio de pedir a Deus? O que é? Que ele não teria o ouvido para ouvir, repleto de compaixão. Que ele não desprezaria a tua dor, mas a acolheria. E se fosse da sua vontade, então ele responderia a isso com poder. O que é que você tem receio? Talvez agora seja o momento para nós orarmos, né? Talvez acho que um bom final para esse sermão seria nós, crendo nessa palavra, nos colocarmos diante de Deus em oração e dizer a Ele: Senhor, eu acho que isso aqui é difícil demais, mas eu sei que para o Senhor nada é impossível. Vou chamar o irmão Heitor aqui para nos conduzir nessa oração. E os irmãos aí...